Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar como perder gordura e ganhar músculos ao mesmo tempo. Será que isso é possível? Muita gente se pergunta, será que eu perco toda a gordura primeiro para depois ganhar massa muscular? Como eu faço para conseguir os dois? E eu vou revelar neste vídeo. Será que é possível, de fato, ganhar músculos e perder gordura ao mesmo tempo? Vamos entender primeiro o que é necessário para que isso ocorra. Para ganhar massa muscular, nós precisamos de superávit calórico. O que significa? Estar ingerindo calorias acima do gasto energético, ou seja, você precisa comer mais calorias do que se gasta. Por exemplo, se você tem um gasto energético total de 2.000 calorias por dia, que esse gasto energético inclui suas atividades do dia a dia, caminhada até o trabalho e calorias do treinamento. Você teria que ingerir, em média, 500 calorias acima do seu gasto energético para conseguir um bom ganho de massa muscular. Estou falando apenas de calorias. Claro que tem a distribuição dos nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, tudo na quantidade adequada. Então entenderam primeiro que as calorias têm que estar acima do seu gasto. E para emagrecer, perder gordura corporal de forma significativa, você precisa estar em déficit calórico, ou seja, ingerir menos calorias do que se gasta. Se você não sabe como funciona o déficit calórico, eu vou deixar um vídeo aqui de sugestão que eu gravei sobre esse assunto. Mas o déficit calórico basicamente é você comer menos calorias do que se gasta. O quanto? Aí vai depender também da sua necessidade no momento. Pode ser 500 calorias de déficit, pode ser 300, pode ser 700. Tudo depende de quem estamos falando e de que situação você se encontra no momento. Mas o que eu quero que vocês entendam, que são duas coisas distintas, são concorrentes. Uma você tem que é o ganho de massa muscular, comer mais calorias, e o outro você tem que comer menos calorias. Então, como fazer os dois ao mesmo tempo? Parece impossível. E aí, nós vamos chegar nesse ponto, eu vou revelar, sim, que é possível você conseguir um ganho de massa muscular, mesmo perdendo gordura, estando em déficit calórico. Só que existem alguns detalhes que você tem que ajustar no seu déficit calórico para conseguir um resultado também de ganho de massa muscular. Mas antes de eu revelar isso, quero te pedir para fazer uma coisa que, se você não fizer, você não vai conseguir ter resultado nunca, que é se inscrever no canal. Se você não se inscrever, você vai perder todos os vídeos que vêm por aí, conteúdos relacionados a emagrecimento, ganho de massa muscular. Então se inscreva no canal. Como fazer isso então ao mesmo tempo? Se você pega um déficit calórico que não é muito agressivo, onde você não deixa um déficit tão grande. Por exemplo, o que seria um déficit calórico agressivo? Você tem um gasto energético de 2.000 calorias e vai comer e ingerir 1.200 calorias. Você estaria em uma situação como essa devendo 800 calorias, ou seja, é um déficit calórico agressivo. Em um déficit calórico como esse, a massa muscular tende a ser prejudicada. O catabolismo aumenta. O seu corpo vai ter que degradar um pouco de massa muscular até para transformar em glicose. Então é um dos pontos que, se você exagerar no déficit para perder gordura, vai perder massa muscular e não é possível ganhar um pouco de massa muscular com déficit grande. Se você fizer um déficit calórico menos agressivo, que vai te proporcionar uma queima de gordura, você consegue manter a massa muscular e a capacidade de catabolismo, de degradação de massa muscular, diminuir. Por exemplo, se você gasta 2.000 calorias e ingere, por exemplo, 1.700, você está devendo apenas 300 calorias. É um déficit menos agressivo, onde você consegue poupar mais massa muscular. Então esse é um dos fatores. As calorias não podem estar agressivas no déficit calórico. E aí você pode pensar, poxa, mas 300 calorias só, será que é possível perder gordura? sim, se você calcular 300 calorias vezes 30 dias, são 9.000 calorias. E para eliminar 1 kg de gordura, são 7.700 calorias. Então você consegue ter um excelente resultado em perda de gordura com um déficit menos agressivo. O outro ponto importante que você não pode esquecer ou negligenciar é a ingestão de carboidratos. Dentro de um déficit calórico, o que a maioria acaba fazendo,
que é um grande erro? Restringindo carboidratos da dieta. Pensa que o carboidrato vai atrapalhar no emagrecimento. E aí começa a cortar carboidrato. Dietas low carb, por exemplo, não vão favorecer essa massa muscular no emagrecimento. Então, o carboidrato ele tem uma função do quê? De dar energia para o seu músculo, para você treinar mais pesado, consequentemente até gastar mais calorias. Só que tem uma outra função do carboidrato que é o quê? Ele poupa a sua massa muscular. Porque tendo carboidrato suficiente para você treinar, tendo glicogênio muscular, tendo energia, o seu músculo não vai precisar fazer o quê? Degradar a proteína para transformar em glicose. Porque quando você ingere pouco carboidrato, o músculo não tem energia, ele tem que fazer o quê? Pegar a proteína, a proteína teria a função de reparar o teu tecido muscular, fazer o processo de hipertrofia, de ganho. Então o corpo tem que desviar, na ausência do carboidrato, a proteína para se transformar em glicose e ter energia. Então fazendo isso, o catabolismo aumenta, quando você ingere pouco carboidrato. Por isso, você não pode ingerir pouco carboidrato dentro de uma dieta de emagrecimento. É fundamental manter uma alta ingestão de carboidrato mesmo em déficit calórico. Agora o terceiro pilar também que é extremamente importante, que é o balanço nitrogenado positivo. O que significa isso? A ingestão de proteínas tem que estar suficiente para manter a sua massa muscular ali. Massa muscular depende de proteína, construção depende de proteína. O que significa balanço nitrogenado positivo? Você precisa ingerir a proteína calculada e adequada para o seu gasto energético para que ocorra hipertrofia, que o cálculo pode ficar em média de 1,5 gramas por quilo corporal até 2,5 gramas por quilo corporal. Então nós temos uma variação aí de 1 grama, tá? Pode ser 1,5, pode ser 2,5. Depende da situação e de quanto de proteína você se encontra ingerindo no momento. Então, se você estiver ingerindo pouca proteína demais, 0,5, 1,5 no início pode ser suficiente. Como funciona esse cálculo? Só para você entender. Quando a gente fala 1,5 gramas de proteína por quilo corporal, é 1,5 ou 2 gramas vezes o seu peso total. Então vamos supor 2 gramas vezes 100 são 200, ou seja, 200 gramas de proteína no total. 200 gramas de proteína não são 200 gramas do alimento, e sim do macronutriente. É aí que muita gente erra e não sabe calcular. Não são 200 gramas de frango, porque 100 gramas de frango tem apenas 28 gramas de proteína, em média. Ou seja, se você precisar de 200 gramas de proteína, convertendo somente em frango, seria muito frango, mas é basicamente isso. E aí as refeições têm que obrigatoriamente estar fracionadas as proteínas, porque senão o aproveitamento não acontece, tá? O seu corpo absorve, mas não aproveita, e a síntese proteica que é necessária para o ganho de massa muscular não acontece. Então, além das proteínas terem que estar calculada para o seu peso, sua necessidade, elas têm que estar fracionadas ao longo do dia em pelo menos 4 refeições. Menos que 4 refeições, 3 refeições até é possível, mas menos que isso você tem prejuízo e pode também perder massa muscular. Então não só basta estar calculada, tem que ter o fracionamento correto com o intervalo entre as refeições. É o que a ciência mostra em relação à síntese proteica. Se você conseguir todos esses fatores, esses pilares que eu revelei aqui, não exagerar nas calorias, não restringir carboidrato, balanço nitrogenado positivo e o último que eu esqueci de citar, treinar musculação de forma intensa. Claro, a intensidade dentro da sua capacidade, você consegue sim manter um ganho de massa muscular mesmo em déficit calórico. Mas ressalto que você não vai ter um ganho significativo e tão grande como se estivesse em superávit calórico. Porque em superávit calórico é possível mirar ali e ganhar 5 quilos de peso total, que pode ser hipertrofia sarcoplasmática, né? O músculo carregado de glicogênio, e também hipertrofia miofibrilar. São 2 tipos de hipertrofias diferentes. Mas se você conseguir encaixar tudo isso, você consegue ter um ganho sutil, mas consegue. E o ganho pode ser maior ainda em pessoas que são iniciantes, intermediárias. Indivíduos já avançados que treinam há muito tempo em déficit calórico podem não conseguir um ganho tão expressivo quanto um iniciante.
entenderam? Porque o iniciante, ele ainda está, por exemplo, sedentário, não treina musculação, então ele vai ter vários fatores influenciando no ganho. Mesmo em déficit calórico, ele consegue ter um ganho maior. Já o indivíduo avançado, que está mais adaptado ao treino, ele não consegue um ganho significativo em déficit calórico, tá? Então tem essa diferença também. Que momento você se encontra, tá? Mas no geral, você tem que fazer de tudo para manter a sua massa muscular, mesmo em processo de emagrecimento, pelo primeiro ponto, que é a saúde. Sem massa muscular, você perde saúde. Não é interessante ter pouca massa muscular. Você piora a sua resistência à insulina, captação de glicose. Então, massa muscular primeiro é saúde. O segundo ponto que você deve manter a sua massa muscular mesmo emagrecendo é a questão da estética, que vai te deixar melhor. As mulheres principalmente sofrem com isso quando fazem uma dieta de emagrecimento muito restrita, que é a flacidez. Homens também ficam com aspecto de flacidez. Isso acaba incomodando e as pessoas associam que é o emagrecimento que causa isso. E não, o emagrecimento feito de maneira errada. Quando a pessoa não treina musculação, não coloca um balanço nitrogenado positivo, as proteínas, e também, por exemplo, não fazem um déficit calórico menos agressivo. E aí vão acabar perdendo muita massa muscular. Então você deve fazer de tudo para manter sua massa muscular, para manter também a força. E alguns suplementos podem ajudar também nesse processo, que é a creatina. Creatina pode ser usada por qualquer pessoa em processo de emagrecimento. Vai ajudar na recuperação muscular, hipertrofia, ganho de força, que é extremamente importante, porque em déficit calórico você tende a perder um pouquinho de força, por mais que o déficit calórico seja sutil. Então a creatina ajuda muito nisso. O whey protein pode ser útil, mas não essencial. Por quê? O whey protein nada mais é do que uma proteína. Se você comer frango, carne, ovo ou peixe, o seu corpo vai absorver igual o whey protein. Então você pode usar o whey protein em refeições que você não consegue comer proteína, como eu já citei em alguns vídeos que eu vou deixar de sugestão aqui para você entender o que é o whey protein. Lá eu expliquei o que é o whey protein, de onde ele vem e quando ele pode ser útil, tá? Era isso que eu queria dizer aqui nesse vídeo, que é possível sim manter a massa muscular, ganhar um pouco de massa muscular ao mesmo tempo que se emagrece, e não é necessário primeiro emagrecer tudo, perder massa magra inclusive para depois ganhar um pouco de massa muscular. Priorize os dois. E o principal, procure um nutricionista para calcular a sua necessidade energética, necessidade nutricional, individualizar o seu planejamento e planejar a melhor estratégia para você. Não adianta pescar dicas aleatórias sem individualidade. Vou deixar aqui embaixo o link para minha consultoria online. Caso você tenha interesse, eu atendo pacientes e alunos do Brasil todo e também fora do Brasil. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários e também deixa o seu like. Valeu, até a próxima!